A Fundação Roberto Marinho e o Fundo Vale apresentam Florestabilidade. Eu estando na floresta, eu sei fazer, não é gastar. Se a floresta acabar, outros tipos de indústria continuam funcionando, mas a gente não. Então a gente tem que sempre procurar um meio de deixar a floresta cada vez mais viva e maior. O meu trabalho hoje é muito mais educacional, de educação para o manejo, do que efetivamente produção madeireira. Então a gente ensina hoje os manejadores a como eles usarem melhor a floresta. Eu estou trabalhando para que no futuro meu filho fique bem. Se ele entender o que eu entendo, ele vai pensar junto com a floresta. Você perde um sono, por exemplo, perde viagem, fica ausente da família, mas quando você consegue um objetivo que vai beneficiar uma comunidade, assim, aquilo é tão bom, né? Com essas oportunidades que têm surgido no extrativista, como a valorização do produto, da borracha, da madeira, eu acho que o meu futuro vai ser aqui mesmo na floresta. Como a gente tem visto aqui na série Florestabilidade, o manejo florestal mantém a floresta em pé e garante a colheita de produtos de qualidade com segurança para o trabalhador. O manejo oferece muitas oportunidades de empregos e carreiras, e esse é o nosso assunto de hoje. Vamos conhecer alguns profissionais ligados ao manejo e gestão de florestas, saber como é o trabalho, o dia a dia dessas pessoas e o que despertou nelas o interesse por suas carreiras. Meu nome é Evandro Araújo de Aquino, eu trabalho na Cooper Floresta, que é a cooperativa dos produtores florestais comunitários, e a minha função é gerenciamento geral. Meu nome é Carlos Gabriel Cury, eu sou engenheiro florestal e trabalho no IDESAN, Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, onde sou secretário executivo. Meu nome é Vânia Azevedo, sou natural de Brasília e atualmente eu sou pesquisadora da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia na área de recursos genéticos vegetais. Eu nasci no Seringal, filho de seringueiro. Minha mãe era professora, a gente estudou até a 4ª série com ela, na floresta. Então lá não tinha mais perspectiva de estudo. Por isso meus pais decidiram a gente sair da floresta e vir para a cidade. E terminando o magistério, eu tive a oportunidade de participar então do primeiro curso de técnico florestal aqui no estado. Para mim era uma ligação muito próxima, muito forte também, poder ter a oportunidade novamente de voltar para a floresta, mas não voltar para morar, mas poder contribuir com o desenvolvimento de comunidades, não é só da minha comunidade, né? Eu morava perto da Serra da Cantareira, em São Paulo, então tinha uma relação bacana com a natureza, sempre tive. Aí acho que sempre quis trabalhar com isso. Fui para o interior, para Exalc, estudar em Piracicaba, e aí lá no meu trabalho eu sempre direcionei para a extensão florestal, para trabalhar com pequeno produtor. E aí, por trabalhar primeiro produtor com florestas, a maior tendência é a Amazônia, né? Naturalmente migrei para cá para trabalhar e depois incorporei o IDESAN, a equipe do IDESAN, para estar desenvolvendo, então até agora, aí, fazendo esse trabalho. A recompensa que a gente recebe também entra um pouco no conceito de você estar trabalhando numa ONG, né? Você tem uma missão, um objetivo a mais do que o seu salário no final do mês. Então a recompensa vem no sentido social, vem na relação com o morador. Você vê a pessoa realmente podendo sobreviver do que você chegou para transmitir para ela, né? Podendo gerar renda. Acho que esse é o reconhecimento maior assim, que a gente trabalha e que é muito bom, é muito recompensador. Quando eu estava na graduação, fazendo biologia, surgiu a oportunidade de estagiar na Embrapa.
E o projeto que tinha vaga para estágio era esse projeto de conservação genética da floresta amazônica, que é o desejo de muitos estudantes, com certeza, da área de biologia, poder estudar a nossa biodiversidade e contribuir para a conservação dela de alguma maneira. Então eu iniciei como estudante de graduação nesse projeto, que tinha como objetivo avaliar o impacto do manejo em diferentes espécies madeireiras para que a gente pudesse subsidiar o manejo para que ele fosse mais eficiente e mais sustentável. A minha tese foi um estudo da dinâmica populacional da maçaranduba. Um dos resultados mais importantes que eu acho que eu alcancei no meu doutorado foi que o meu principal artigo, que fala de todo esse trabalho genético da maçaranduba, ganhou o prêmio da Associação Americana de Genética como o melhor artigo publicado no ano de 2007. E de lá para cá, profissionalmente, eu tive muito sucesso. Eu sou hoje pesquisadora da Embrapa no lugar da minha orientadora que aposentou. Estas pessoas têm em comum o mesmo sonho profissional, cuidar do presente e do futuro das nossas florestas. Vamos conhecer um pouco do trabalho delas? A Cooper Floresta é uma cooperativa de produtores florestais comunitários aqui no estado que trabalham com manejo florestal madeireiro. São comunidades que se reuniram, se organizaram com o objetivo de quê? Aumentar a sua produtividade coletiva e com isso ter uma certa competitividade no mercado. A madeira ela requer uma especificidade, uma técnica. Isso requer o quê? Que a cooperativa tenha uma equipe técnica para fazer o seu plano de manejo, fazer a elaboração do seu plano operacional anual e com isso fazer extração, transporte e beneficiamento. É um trabalho que no dia a dia você tem que coordenar as frentes de serviço dentro da área de produção, as relações interinstitucionais com o governo do estado, com o governo federal, com as instituições parceiras. O negócio, a empresa que tem uma visão estratégica, ela vai sempre oportunizar os seus funcionários a se especializar, a fazer faculdade, a fazer mestrado, a fazer doutorado, porque isso ajuda na qualidade da empresa, vai melhorar e vai desenvolver como um todo. O IDESAN é uma ONG formada em 2004, com um grupo de pesquisadores de Manaus, que tentaram trazer à prática as experiências de sucesso que já existem na academia. Então a proposta do IDESAN é realmente implantar tecnologias que promovam a valorização do conhecimento tradicional, a manutenção do clima, levando inovação tecnológica e reconhecimento dos moradores, dos valores que eles têm em si. Eu comecei no IDESAN como coordenador do programa de unidades de conservação, numa reserva específica, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã. Os moradores pediram uma reserva para proteger os recursos deles que não fossem tirados por outros. Esses recursos, ok, criamos uma reserva, virou proteção. E agora, né? E o que eles vão fazer com isso? Produzir, ele sabe. Ele sempre foi produtor agrícola, sempre foi produtor florestal, de óleos, frutas, tudo mais. Ele sabe fazer isso. Agora, o conhecimento do que fazer dentro de uma legislação que não chegou para ele ainda, que não foi apresentada, dentro de um processo de licenciamento, dentro de um novo mercado, um mercado mais consumidor, mais exigente, tudo. Esse contexto novo, essa informação, ele não tem acesso ainda. Então, precisamos empoderá-los de conteúdo informativo. Porque não adianta eles terem um trabalho lá e não querem participar de nada da atividade. As carreiras ligadas à gestão das florestas também incluem estudos científicos de grande importância para a preservação de árvores nativas amazônicas. Árvores como a maçaranduba, que vocês veem aqui, uma das mais exploradas na região por seu alto valor de mercado. Vamos ver o que a pesquisadora Vânia Azevedo já descobriu sobre a espécie e como essas descobertas podem contribuir para o manejo madeireiro na Amazônia. A gente sabe que para conservar uma espécie de verdade, a gente precisa levar em consideração a variabilidade genética. Isso é fundamental. Então você imagina se aquela população passa por uma seca extrema ou alguma praga que é capaz de matar uma das plantas, se elas são todas geneticamente iguais, a tendência é que todas elas morram. Você pode acabar levando a espécie à extinção naquela região. E grande parte dos planos de manejo, de qualquer estratégia de conservação, não leva isso em consideração. Então o nosso objetivo nesse projeto foi: como que eu exploro essa espécie sem levar ela a uma perda de variabilidade genética ou sem levá-la à extinção, e como que eu posso também coletar sementes dessa espécie para fazer uma conservação ex situ, que esse é o forte da Embrapa.
Então, o trabalho de genética, ele começa quando chega para a gente no laboratório ou quando a gente vai ao campo e traz uma amostra da planta. A gente extrai o DNA dessa madeira, então eu faço várias e várias cópias in vitro numa máquina desse pedacinho de DNA para eu analisar como que esse pedacinho é diferente entre as diferentes árvores. E a partir daí eu faço análises estatísticas. Junto com essas pesquisas genéticas e as pesquisas ecológicas, a gente simulou a espécie no longo prazo. Então a gente viu que cortando a floresta de acordo com o que o manejo permite, a maçaranduba precisa de 140 anos para voltar ao que ela era antes do corte, uma floresta primária sem exploração nenhuma. Então a gente viu que um ciclo de 30 anos não é eficiente nem para o próprio madeireiro voltar naquela área, porque ele praticamente não vai ter madeira de maçaranduba ainda. Então as recomendações são que você volte a 30 anos, depois de 30 anos na mesma área, mas que você explore outras espécies, para que seja eficiente e para que a espécie possa se regenerar e se recuperar. Quando a gente começou a publicar todos os nossos resultados e mostrar tudo que a gente vem encontrando, de lá para cá é possível ver que a política de manejo florestal na Amazônia já mudou muito. E muitos dos itens que mudaram têm a ver com os resultados que a gente apontou. Então, por exemplo, não é permitido mais a cada 30 anos explorar a mesma espécie na mesma área. E isso era permitido anteriormente. Então isso já foi mudado, já foi um impacto na legislação. Existem muitas possibilidades para quem quer trabalhar com as florestas. Há carreiras para todos os gostos. Desde as mais técnicas e práticas até as mais teóricas e acadêmicas, que demandam muito mais pesquisa, passando por atividades de produção e comercialização. São muitas as opções e escolhas para quem quer seguir esse caminho. E poderíamos também dizer que o manejo mistura conhecimentos tradicionais com a ciência e a tecnologia. A Agrocia é uma associação assim, que trouxe ajuda para nós, né? Cursos para formar o sócio, né? Não só na produção, mas também como fazer as coisas. Orientado pela Embrapa, aqui do Acre, a gente começou a cuidar da qualidade da produção. Hoje, pelo preço que a gente está vendendo a castanha, a gente observa que já melhorou bastante a questão da renda. Eu agradeço os técnicos, todas as pessoas que vêm conversar com a gente e passar algum dado para a gente. Eles ajudam muito a gente fazer reunião, fazer projeto, né? Como é que faz, como é que não faz. Então a gente vai falando, elas vão anotando, tomando nota. Então eles estão lá para ajudar a gente, né? A gente brinca, né? Assim, uma missão da ONG deve ser ter plano para acabar, né? Porque se você cumpriu a tarefa dela, com a floresta conservada, com a produção garantida, com os moradores sendo reconhecidos e tendo renda, esse cenário pode acontecer de forma a conservar a floresta. Essa é a nossa visão, esse é o nosso cenário para o futuro que a gente atua. A gente olha uma floresta, a gente acha que lá é uma bagunça. Na verdade, a floresta é um ambiente social muito mais organizado do que uma cidade, que a gente se acha tão racional e organizado. A floresta é muito mais do que isso. Porque lá todos os organismos convivem numa sintonia e num equilíbrio que permite que elas durem por muito mais tempo do que qualquer ser humano vai ser capaz de viver. Então, para mim, a floresta ela é um exemplo, ela é uma fonte e a gente pode aprender muito com ela para a gente também conseguir sobreviver no longo prazo, como elas vêm fazendo há milhares de anos. Fica esse recado, eu diria, para as pessoas que têm hoje uma floresta imensa, né, sob sua responsabilidade e que muitas vezes ele sai da floresta em busca de uma oportunidade de emprego que está só na fantasia, que está só na cabeça. Mas por que não pensar dali? O que ele tem ali no ambiente que ele pode fazer um negócio, que ele pode também não esquecer da formação profissional dele também? Acredito muito nas coisas da construção. Você faz as suas oportunidades. Estes foram apenas alguns exemplos de carreiras ligadas à floresta. São muitas as possibilidades de desenvolvimento profissional com o manejo florestal. Nós estamos apenas começando a desvendar um novo mundo de oportunidades. Hoje conhecemos algumas possibilidades de carreiras ligadas à gestão das florestas a partir de 3 exemplos.
soubemos como Evandro de Aquino, superintendente da Cooper Floresta, coordena a atividade de manejo madeireiro na Reserva Extrativista Chico Mendes, em Rio Branco, no Acre. Conhecemos também o trabalho de Carlos Cury, secretário executivo do IDESAN, no fortalecimento de empreendedores florestais. E vimos como os estudos de Vânia Azevedo, pesquisadora da Embrapa, podem contribuir de forma significativa para as políticas públicas para o manejo madeireiro. E, finalmente, eu acho que vocês devem ter chegado a uma definição da palavra florestabilidade, certo? Florestabilidade. Cuidar da floresta. Você estudar e incorporar a floresta em toda a sociedade. Você pensar na floresta viva com as pessoas dentro, né? Porque a floresta é nossa. É aqui que eu devo estar. Florestabilidade é a nossa possibilidade de interação e convivência com a floresta, de forma harmônica e sustentável. Cada um deveria cuidar da Amazônia como cuida de si mesmo. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido muito nessa nossa viagem pelo mundo do manejo florestal. Tchau!